Olá, o Agenda Econômica está começando. Em junho, o Poder Executivo enviou ao Congresso a proposta de emenda constitucional número 241, que impõe um limite bem definido aos gastos do governo. A medida deve vigorar pelos próximos 20 anos, se aprovada, e visa reduzir as despesas públicas como forma de combater a crise. As mudanças dividem políticos e economistas. Os críticos do ajuste afirmam que, com ele, a crise econômica vai se agravar. Os defensores da proposta alegam que, sem o ajuste, o país não supera a crise. Neste Agenda, nós recebemos o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, que vai detalhar o ponto de vista do governo. Secretário, bem-vindo ao Agenda Econômica. A gente agradece a sua presença aqui nesse momento de início de governo, né, oficialmente, agora já definitivamente instalado. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria mostrar, até para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor, como está, de fato, o básico, a essência da proposta da PEC 241. Vamos ver. A PEC 241 de 2016 estabelece um novo limite para o gasto público. Pela proposta, o orçamento do governo federal será sempre igual ao do ano anterior, apenas corrigido pela inflação. A regra de congelamento do gasto público em termos reais valerá por 20 anos. Poucas despesas ficam livres do limite, entre elas os gastos da Justiça Eleitoral com a realização de eleições e as transferências dos fundos de participação dos estados e municípios. No período de vigência, o dinheiro economizado será destinado ao pagamento dos juros e do principal da dívida. Bom, agora então vamos começar efetivamente a nossa conversa. O senhor veio aqui no mês de agosto ao Senado explicar um pouco para os senadores, fazer um debate com os senadores e outros economistas essa proposta do governo. E, de fato, a recepção foi, mesmo os partidários do governo tiveram algumas críticas com relação a alguns pontos da proposta. O que o senhor considera, por exemplo, com relação às críticas feitas sobre a redução de despesas de investimentos na área de economia e saúde? Eu acho que, na verdade, mais do que críticas, foram questionamentos válidos. Como se trata de uma proposta de emenda constitucional, é essencial que se tenha um debate muito longo e transparente. E o que vários senadores questionaram aqui era um pouco da regra para saúde e educação. Mas vale lembrar o seguinte, que a proposta de emenda constitucional 241, ela não tira recursos da saúde nem da educação. Ela pega o limite mínimo em vigor hoje, o limite que já está em vigor pela Constituição atual e corrige pela inflação. Então, garante que o limite mínimo não terá corte. Sendo que o orçamento, todos os anos, será discutido, como já é no Congresso. Então, cabe aos senadores, se quiserem, aumentar a dotação orçamentária para a saúde e a educação. Ainda nesse ponto, ela pega esse limite, mas aí é um limite nominal. Quando na Constituição, inicialmente, previa um acréscimo real nessas despesas de saúde e educação, né, para que a gente chegasse a um estado de bem-estar social, onde, de fato, educação e saúde fossem para todos e com qualidade. Tem mudança nisso aí, né? Quando a gente pega esse limite do que está hoje, por exemplo. Então, em relação a hoje, não tem perda porque vai ter a correção todo ano pela inflação. Então, o valor real se mantém. Novamente, se na proposta orçamentária, senadores quiserem aumentar, pode aumentar. O que muda, como você de fato está falando, é o seguinte, hoje há uma vinculação em relação à receita corrente líquida. Ou seja, se a receita crescesse, se a receita aumentasse, o gasto com saúde e educação automaticamente aumentaria. Só que o Brasil hoje ele tem um desequilíbrio fiscal muito grande. Sem colocar na conta o que o governo paga de juros, a gente está falando de um déficit projetado para esse ano do governo central de 170,5 bilhões de reais, 2,7% do PIB. Se a gente colocar os estados, municípios e a conta de juros, a gente está falando de um déficit nominal que nos últimos 12 meses foi perto de 10% do PIB. Agora, secretário, como é que a gente chegou nesse nível de desequilíbrio? Só para a gente entender um pouquinho melhor essa proposta e por que essa proposta e não outras. Ok, por uma série de motivos. Quer dizer, primeiro, por que o Brasil está numa crise tão grande? Porque o Brasil teve uma queda do PIB no ano passado e terá uma nova queda do PIB neste ano. Isso é uma situação anormal. Em toda a história do Brasil, desde o início do século XX,
desde 1901, isso só aconteceu antes, em 1930 e 31, quando a gente teve uma grande crise mundial e o Brasil teve 2 anos consecutivos de queda de PIB. Isso voltou a acontecer agora, em 2015 e 2016. Por que o Brasil está numa recessão tão grande? Em decorrência não do que está acontecendo no resto do mundo. Os outros países da América do Sul não estão em recessão, com exceção de alguns poucos, como Venezuela. Mas, em média, a América Latina está crescendo. O mundo vai crescer perto de 3%. Então, o que o Brasil está passando é fruto de erros de política econômica que foram cometidos ao longo dos últimos 6, 7 anos. O que o senhor considera como principal fruto? Questão de subsídios, por exemplo, porque o senhor esteve aqui no debate, né, na Comissão de Assuntos Econômicos, e tinha críticos mesmo, economistas que pensam de forma diferente, que falavam que, na verdade, a grande crise econômica do Brasil não é por parte do governo, não é nos gastos públicos. O grande problema não é a dívida pública, é a dívida da iniciativa privada, que no momento de crescimento, de euforia, contraiu muitos empréstimos, inclusive no exterior, inclusive com aval, de certa forma, do governo, e por isso tem uma dívida muito grande, que o governo não teria uma dívida tão grande assim. Mas essa tese está totalmente equivocada. É só olhar para os números. O Brasil é um país emergente, o Brasil não é um país rico. A renda média do Brasil é $7.500. País de renda média, países emergentes, o nível de endividamento médio é 45% do PIB. O Brasil vai fechar esse ano com a dívida bruta sobre PIB acima de 70% do PIB. O Brasil será o país, entre o grupo de emergentes, mais endividado do mundo. Então, quem fala que a dívida do Brasil é baixa é porque não olha os dados. É uma tese equivocada, é uma tese errada. Se o Brasil fosse um país desenvolvido, o Brasil é um país desenvolvido? Não. O Brasil é uma economia como os Estados Unidos, como a Alemanha, como o Japão? Não. Se o Brasil fosse desenvolvido, a nossa dívida seria baixa, porque o endividamento médio de países ricos é de mais de 100% do PIB. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país emergente, não é um país rico, e o endividamento médio de países emergentes é 45% do PIB, e o Brasil vai terminar esse ano com a dívida superior a 70% do PIB. A nossa dívida é muito alta e ela está numa trajetória explosiva. Se não for feito um ajuste fiscal, o que significará que o Brasil terá que pagar mais juros e a inflação será maior. E as renegociações de dívida? Porque na previsão da PEC, tudo que for feito de superávit nesse período aí desses 20 anos, se aprovado do jeito que está, vai para pagamento dos juros da dívida e tentativa de abatimento do principal. Não é possível renegociar essa dívida? Uma parte dessa dívida, pelo menos? Se o governo fosse querer renegociar a dívida, ele teria que renegociar com 200 milhões de brasileiros, porque quando cada um de nós coloca o dinheiro num banco, esse dinheiro acaba indo financiar o governo. Seria a mesma coisa que eu perguntar para 200 milhões de brasileiros o seguinte: vocês estariam dispostos a emprestar o dinheiro para o governo a um juros menor? Infelizmente, nenhum governo do mundo consegue fazer isso. O Brasil, quando fez isso, a última vez foi em 90 e foi um calote. O que foi o Plano Collor? Proibiu as pessoas de sacarem o dinheiro do banco e pagou um juros menor. Aí eu pergunto a você, será que o brasileiro é a favor de calote? Mas será que é o brasileiro ou é o sistema bancário brasileiro? Porque o cidadão brasileiro, quando coloca o dinheiro no banco, mesmo que seja na poupança, a remuneração dele é muito pequenininha. A remuneração alta, quem realmente ganha é o sistema financeiro brasileiro, que é sabidamente um dos mais bem remunerados do mundo. Isso também não é verdade, porque na verdade, por exemplo, funcionários do Senado, funcionários da Embraer, da Petrobras, eles têm fundo de pensão. Quando o fundo de pensão deles, quando eles contribuem para o fundo de pensão, esse dinheiro é aplicado em títulos públicos. Então, isso não é verdade. Grande parte do dinheiro dos bancos são de pessoas que fazem depósito e aplicam nos títulos públicos. Se você não gosta de banco, se você quer pagar juros pequenos às pessoas e aos bancos, a melhor forma de fazer isso é você não precisar dos bancos. E qual é a melhor forma de você não precisar dos bancos? Você ter um orçamento equilibrado. Você arrecadar de acordo com o que você gasta. Não é o caso atual. O caso atual é que a despesa que o governo paga, ele não tem receita para pagar e todos os dias pede emprestado aos bancos. Então, E os bancos acabam... Como é que os bancos têm dinheiro para emprestar? É o nosso dinheiro. Certo. E aí com o juro que eles ganham em cima disso também, né? Então, assim, não existe uma outra saída, do ponto de vista da atual equipe econômica, não existe outra saída a não ser, de fato, esse corte nas despesas públicas. Não, fazer ajuste fiscal em qualquer lugar do mundo é a combinação de duas coisas. Ou se corta a despesa,
ou se aumenta a receita. Não existe mágica nenhuma. Quando se tenta fazer alguma mágica, se bate de frente com o TCU. Então vamos falar em aumento de receitas, que sempre quando se fala em aumento de receitas significa impostos. Isso. Tem aí a CPMF, chegou a ser cogitada em algum momento a gente voltar a ter a CPMF. Por que o governo optou por não voltar à CPMF? Porque quando o governo conversa com deputados e senadores desta casa, o que eles falam é que uma CPMF, aumento de carga tributária, não passa nessa casa. O brasileiro não quer aumento de carga tributária. Quando se conversa com deputados, senadores, inclusive, enfim, vários jornalistas fazem a mesma coisa, a mensagem é muito clara. Aumento de imposto o Congresso não vai aprovar. E mesmo que se houvesse um aumento de imposto, dado o tamanho do desequilíbrio fiscal, uma CPMF não resolveria o problema. Seria necessário pelo menos 4 CPMF. A tentativa de recuperar créditos do governo e sonegação, né? Fala-se em uma sonegação bilionária anualmente no país. Tem um estudo de um dos sindicatos de auditores fiscais que fala em uma sonegação de cerca de 500 bilhões ano. Mas isso, a gente tem uma Receita Federal que é muito competente, tem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu acho que você tem vários órgãos públicos, inclusive do governo anterior, que esses órgãos públicos são mesmo, que fazem um esforço grande de arrecadação. Agora, o que algumas associações falam, por exemplo, que o governo tem uma dívida ativa de 1,5 trilhão de reais, que poderia ir atrás dessa dívida ativa. Tudo bem, uma parte dessa dívida ativa está com 2 empresas que se chamam Transbrasil e VASP. Você compraria essa dívida ativa que o governo tem a receber, da Transbrasil, da Varig e da VASP? Você compraria? São os famosos micos? Isso nunca vai receber. Parte do que está na dívida ativa são dinheiro a receber de empresas que não existem mais. Então, e a parte de sonegação, eu acho que ninguém aqui desconfia, enfim, da eficiência da Receita Federal. Se há algo que é muito eficiente no Brasil, é a cobrança de impostos. Não é à toa que a nossa carga tributária, mesmo com a queda de arrecadação que já ocorreu por causa da recessão, a carga tributária do Brasil é 33% do PIB. É 6 pontos do PIB acima da média das economias emergentes, que é de 27% do PIB. Agora, você como cidadã, você está disposto a pagar mais imposto? Bom, essa pergunta o senhor vai nos responder de outro ponto de vista no próximo bloco. A gente vai fazer intervalo e volta já.